Boa noite a todos, saudações na paz do Senhor. Estou fazendo essa live, essa transmissão ao vivo. Sou evangelista Jason, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Lírio dos Vales, cidade de Japurá, no estado do Paraná. A nossa sede fica ali no estado de São Paulo, na presidência da pessoa do nosso pastor Lorival Ferminho. E devido a essa epidemia, tivemos um novo decreto aqui na cidade de Japurá e por precaução achamos por bem suspender os cultos, mas a palavra de Deus não pode ser parada. A palavra de Deus ela tem que ser proclamada. E nós estamos ali na rua Palmital, no número 398, no centro ali, ao lado da Prefeitura Municipal da cidade de Japurá. Bom, esta noite eu estou aqui para trazer a todos uma palavra de Deus, uma palavra aos corações. E esse tema tão polêmico que está tendo, algumas divergências, enfim, mas não é sobre isso que eu quero falar. Quero trazer até você uma palavra. E essa palavra que ela venha acrescentar a sua fé, que ela venha fazer você entender os propósitos de Deus para esta terra, para este mundo, para nós, seres humanos. E eu estava meditando na palavra, eu queria compartilhar com você. Se você tiver ao seu alcance uma Bíblia, querer acompanhar, eu vou estar lendo no livro de Gênesis, no capítulo 6, o versículo 7, que diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes, pequenos e aves do céu. Arrependo-me de tê-los feito. Observando esta palavra, nós vemos que já desde o início, o homem sempre andou na contramão dos princípios, na contramão da palavra de Deus. E nós observamos que aqui, logo no capítulo 6, o Senhor ele fala que ele já se arrepende do seu projeto. Mas em todo tempo, o Senhor ele sempre teve a sua benevolência, o Senhor sempre teve a sua misericórdia estendida para nós, para a nossa vida. O Senhor sempre foi misericordioso. E nessa palavra nós entendemos que o Senhor ele sempre deu oportunidade. E em todo tempo o Senhor ele cumpriu com a sua palavra. E nós estamos vivendo hoje um mundo globalizado, onde todo mundo tem acesso à internet, a evolução da tecnologia, onde muitos estão buscando poderes para si próprio e esquecendo e se afastando de Deus. E se nós formos observar, a palavra de Deus de hoje não é diferente aqui a esta palavra de Noé, porque ele diz assim, no versículo 11, ora, a terra estava corrompida. Isso no capítulo 6 de Gênesis. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheio de violência. Gente, vamos parar um pouco para pensar. Eu não estou aqui falando de religião. Eu não estou aqui falando que a igreja A ou a igreja B é a certa. Não, eu estou falando da palavra de Deus. Eu não estou falando aqui que eu sou perfeito e o outro não. Todos nós somos pecadores. É por isso que nós precisamos caminhar diante da palavra do Senhor. Não existe perfeição entre o ser humano.
Nós somos pó. Vamos lembrar que nós somos pó, nós somos cinza. E muitas das vezes a nossa incredulidade, ela tem chegado a um ponto tão cruel que entre as denominações ou entre as pessoas, às vezes a indiferença. Ah, mas fulano é assim, mas ciclano é assim. E não é momento para isso. Não é momento para nós olhar a vida dos outros e acharmos que somos os santarrões, porque não somos. Somos dependentes da misericórdia e da graça do Senhor. Mas observe que por essas coisas, por esse modo de pensar, por esse modo de julgarmos o próximo, às vezes nós nos afastamos dos caminhos de Deus. E quando nós nos afastamos do caminho de Deus, observe que nos leva à destruição. Observe que aqui o pecado, ele chega diante de Deus a ponto do Senhor, ele se indignar e querer destruir o seu próprio projeto, sendo ele a raça humana. Ele falou, olha, eu me arrependo de ter criado o homem. Mas o Senhor, em todo tempo, o Senhor foi misericordioso. E os dias de hoje, gente, é preocupante, porque a palavra do Senhor, ela está se cumprindo. A palavra de Deus diz assim, eis que vou trazer águas, o versículo número 17, eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Olha a situação do coração de Deus para com o ser humano. Olha a situação de Deus, a qual ele faz um projeto chamado ser humano e planeja o de melhor, mas os caminhos são tortuosos. Mas enfim, a palavra que eu quero trazer para você é que neste texto, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele achou graça em Noé. E ele deu uma ordem a Noé. E essa ordem, ela foi cumprida. E a palavra que eu tenho para você nesta noite é que não é diferente dos dias de hoje. A palavra que eu tenho para a sua vida é que não é diferente. Eu vou só dar uma pausa para arrumar a câmera aqui. Ela está virada. Só um momentinho. A minha esposa está me auxiliando aqui e ela vai estar segurando. Mas vamos lá. A palavra de Deus diz que não é diferente. Na época de Noé, ele pregava que o Senhor ia destruir a cidade. E o Senhor cumpriu. E a palavra que eu quero trazer para o seu coração é que o Senhor, antes de destruir, o Senhor avisou. O Senhor usou a vida de alguém para falar aos corações da época. E trazendo a palavra para os dias de hoje, o Senhor cumpriu com a sua palavra. O dilúvio veio. Durante quantos anos Noé pregou o arrependimento? Para quantas pessoas Noé pregou? E as pessoas não acreditaram. A palavra de Deus diz que naquela época, casava-se, dava-se em casamento, a vida parecia normal, parecia loucura a mensagem de Noé. E os dias de hoje? Quando você escuta, quando você ouve, a igreja do seu lado, o seu vizinho, o irmão, a irmã, os meios de comunicações,
dizendo que Jesus está voltando. Estamos sendo obrigados a fazer lives, porque por medida de segurança da vigilância sanitária, está proibido o acúmulo de pessoas, a aglomeração de pessoas. Estamos recorrendo a este método. Por um ser invisível. A palavra de Deus diz que Jesus, ele deixou bem claro, olha, eu estou indo para o Pai, mas eu vou voltar. E há quanto tempo você tem ouvido esta palavra? Jesus está voltando. E há quanto tempo você continua, mesmo sendo conhecedor da palavra, sabendo que Jesus está voltando para julgar as nossas vidas? Nós vamos prestar conta, a palavra de Deus diz que todo joelho se prostrará diante do Senhor, grandes, pequenos, de diferentes nacionalidades, idades, grandes e pequenos se prostrarão diante do Senhor para prestar conta, para ser julgado. E muitas das vezes hoje a nossa geração está brincando de ser crente. A palavra de Deus, em 1 Pedro, no capítulo 4, a palavra de Deus diz que já está próximo o fim de todas as coisas. Olha o que a palavra de Deus diz. 1 Pedro, capítulo 4, e o versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alerta. Dediquem-se à oração. Em outra tradução diz, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Você tem orado? Você tem vivido a palavra que você prega? O que você prega, você tem vivido nos dias de hoje? Foi por isso que Jesus, ele precisou morrer na cruz. Jesus, ele veio para os pecadores, pelo justo e pelo injusto. O Senhor Deus, nosso Pai, ele teve misericórdia, ele enviou o seu único filho. Lá atrás, na época da lei, o Senhor teve misericórdia. Usou a vida de Moisés para salvar o povo, dando assim direção através das leis de Deus a Moisés. Anteriormente, o Senhor teve misericórdia do seu povo. O Senhor sempre usou a vida de alguém para avisar que o fim está próximo. Sodoma e Gomorra não se acabou de uma hora para outra. O Senhor avisou, olha, eu vou destruir este povo, eu vou destruir esta cidade. O Senhor avisou, assim como o Senhor tem avisado hoje, dizendo, olha, a minha vinda está próxima, eu vou buscar a minha igreja. O cumprimento da palavra de Deus está aí. Acabou, gente. Acabou o tempo. Acabou o tempo de brincar. Às vezes nós achamos que o número da besta, né? O anticristo vai vir aí e vai tatuar na sua testa, né? 666, na sua palma da mão vai falar 600. Não! Abre os olhos. O inimigo, ele vai usar a mais alta tecnologia da época. Talvez você, se não tivermos cuidado, podemos até ser enganados. Observe aí, eu vou te dar um pequeno exemplo. Você que recebeu esse auxílio emergencial, o governo tem domínio da sua vida. Foi aberta esta conta digital. Não precisou você ir lá. O próprio governo fez a sua conta digital.
Isso indica que através da tecnologia ele tem acesso a mim, ele tem acesso a você. E o inimigo vai usar o quê? Para roubar a minha fé e a sua fé. Porém, Jesus está dizendo, a minha igreja vai passar por momentos de aflições, mas na hora da angústia, o Senhor, ele é o nosso socorro. O Senhor, ele virá buscar a sua igreja. E pelos acontecimentos, não vai demorar. A palavra de Deus diz que na época de Noé, o Senhor, ele não poupou o tempo antigo. Olha o que diz a palavra de Noé, de 1 Pedro, no capítulo 5. Cadê? A palavra do Senhor diz, deixa eu só ver aqui. 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo número 5. A palavra de Deus, em todo o tempo, o Senhor, ele avisa com antecedência para guardar os seus. Cadê? 2 Pedro. Eu estou em 1 Pedro. É 2 Pedro. Diz assim, ó. 2 Pedro, capítulo 1. Aliás, capítulo 2 e o versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismo tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou, observe bem, ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou a Noé. Quantos têm descido à sepultura nos dias de hoje? Covid-19, coronavírus, tem afligido o mundo inteiro. A plataforma, o palco do mundo está aí, está montado. O inimigo, ele breve vai surgir em essa nossa geração. Muitos estão brigando por poder. Olha aí essa questão política da China, querendo dominar o mundo. Outras épocas já houve vaca louca, já gripe da suína, galinha não sei o quê. Todo mundo em busca do poder. Mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir. E Deus, nesta noite, ele tem um alerta para você. Não é tempo de brincarmos de ser crente. Eu não estou dizendo aqui, não estou pregando religião, dizendo a você que somente o povo da Assembleia de Deus, somente o povo da congregação, somente os testemunhos de Jeová, somente... Não, a palavra de Deus, ela é clara. O Senhor, ele vem buscar um povo zeloso e de boas obras para estar ao seu lado. Porém, eu deixo aqui um alerta e uma observação. Existem denominações a qual distorcem a palavra de Deus. Mas não vem o caso aqui a gente comentar, porque não é isso a palavra que eu tenho para o seu coração. A palavra que eu tenho para o seu coração é dizer que Jesus Cristo está voltando. E a
palavra de Deus fala que o Senhor ele vem buscar o seu povo para estar ao lado dele, e eu quero estar ao lado dele. Se o Senhor, o hino 16 diz assim: posso, tendo as mãos vazias, ao Senhor me apresentar, nada fiz e vão-se os dias que Ele possa apresentar. O que você tem para apresentar ao Senhor? Não precisa responder para mim. Será que tem havido conserto? Será que você que vive aí com a Bíblia debaixo do braço, o Senhor verdadeiramente... Porque, gente, vamos parar para analisar os nossos dias. Hoje os dias estão tão difíceis que até dentro das igrejas existem discórdias. Hoje, se você não for um bom dizimista, você não é obreiro. Se você não tiver um anel no dedo e não tiver um diploma de teologia, você não é consagrado a obreiro. A palavra de Deus diz sim que nós devemos buscar o conhecimento. O meu povo erra, o meu povo peca por falta de conhecimento. É sim buscar, ler, estudar, se preparar. Mas será que é um pedaço de papel que vai tirar a unção da sua vida? Será que é um diploma que Deus vai deixar de operar e usar a sua vida só porque você não tem um diploma? Como que fica aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, falando aqui em uma força, usando essa palavra, irmãozinho, irmãzinha, por uma força de expressão? Será que é a maneira em que Deus usa a vida dela, a vida dele, só porque não tem um pedaço de papel, o Senhor não recebe a sua palavra? Ou ele não tem uma palavra para o seu coração? Mas os dias de hoje têm sido assim. Os dias de hoje não temos vivido o amor. Quantas famílias estão sendo destruídas? Quantas pessoas estão dentro da igreja, ouvindo a palavra do pastor, ouvindo a palavra de Deus? A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quantas pessoas estão dentro da igreja sofrendo, morrendo espiritualmente? Quantas pessoas estão dentro da igreja sofrendo e ninguém socorre? Quantos homens e mulheres dentro da igreja estão perdendo a vida, se suicidando? Temos relatos disso pela mídia. Onde está a palavra que verdadeiramente liberta? Quantas pessoas neste momento estão ouvindo lives ou uma palavra? Crentes de 10, 15, 20 anos estão depressivos, trancados dentro de um quarto, estão com problemas de depressão. Aí você pergunta: você serve a Deus? Sim, eu sou crente, eu sou evangélico, eu creio em Deus. Mas estão sofrendo de depressão. Por aí nós tiramos conclusão de como está os nossos dias. Pastores sendo tirados de cima de altares. Igrejas grandes, que se o pastor está sofrendo lá na igreja pequena e não manda o dízimo para a sede, a quantidade que eles querem, a quantidade a qual é estipulada, este pastor ele é destituído do cargo. Pastores, se não conseguir arrancar
dos fiéis, a quantidade a qual os pastores que vivem no luxo, eles são arrancados de cima do púlpito. E muitas das vezes esses pastores estão lá lutando, passando necessidade. Que evangelho é esse que temos vivido? A palavra de Deus aqui diz que na época de Noé o Senhor teve misericórdia e deixou a vida de Noé para pregar. O Senhor teve misericórdia e deu continuação ao projeto chamado raça humana. O povo continua pecando, o Senhor envia o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a você. Quantas pessoas estão sofrendo dentro da igreja? E nós não temos feito nada, nós estamos calados. Eu estou aqui com 2 casos. 2 pessoas a qual eu estou clamando ao Senhor. Uma delas, para vocês terem noção, tentou tirar a própria vida na quarta-feira. Colocou uma corda no pescoço, um fio no pescoço e tentou tirar a própria vida. Filha de pastor. Eu não vou citar nome aqui não. Mas está no meu celular. Filha de pastor colocou uma corda no pescoço e tentou se matar. Porque não dão ouvido à palavra de Deus. Quantas pessoas estão neste momento precisando ouvir uma palavra, precisando de um abraço, precisando de um pacote de um arroz, de um pacote de feijão na sua casa, estão em desespero, esse pai e essa mãe de família que está neste momento desempregado, nessa crise. E muitos têm se acovardado por esse evangelho e não têm vivido o amor. Ah, mas não é dizimista. Ah, mas é da igreja do pastor fulano. Gente, no céu não vai ter isso. É por isso que o Senhor ele fala que ele vem buscar um povo zeloso e de boas obras. Essa hipocrisia vai ficar. O Senhor ele está voltando. O Senhor ele vem buscar a sua igreja. O Senhor ele vem buscar o seu povo. A palavra de Jesus em 1 Pedro, no capítulo 3, o versículo 18, olha o que o Senhor fala. Pois também Cristo sofreu pelo pecado uma vez, por todos os justos e pelos que fazem o mal. Pelo justo e pelo que faz o mal. O Senhor, ele não olhou. Ah, não, eu vou morrer só pelos crentes. Eu vou morrer só pelo meu povo. Ah, eu vou morrer somente pelos que professam a fé em Deus. Não. O Senhor, ele morreu pelo que na época também praticava idolatria, praticava o pecado. O Senhor, ele morreu por amor a todos, para dar o direito à salvação, para que eu e você não tenha uma desculpa. E o Senhor, ele está dizendo em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, e já está próximo o fim de todas as coisas. Eu não quero nem entrar no livro de Apocalipse, porque senão a live vai ficar muito extensa. E não é essa a intenção. A palavra de Deus que eu tenho para o seu coração é para pararmos de hipocrisia. Aqui na cidade de Japurá, infelizmente, eu vim de São Paulo. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei decepcionado. Eu fiquei triste. Porque a igreja de A não congrega na igreja de B. Ah, o pastor fulano de tal não deixa o obreiro ir na outra igreja, porque se souber, vai ficar de banco. Gente, para! Não é tempo de estarmos brigando
Nunca foi o tempo de estarmos brigando por placa de igreja, por membros de igreja. É tempo de se achegar a Deus. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. A palavra de Deus diz que se nós se achegar a Deus, Ele se achega a nós. Vamos se achegar a Deus, para que nesse tempo tão ruim, o Senhor Ele venha ter misericórdia, venha nos cobrir com o teu sangue. E como diz o Salmo 91, Ele venha dar, o verso 11, Ele venha dar ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Para que praga nenhuma chegue à nossa tenda. Salmo 23, a palavra de Deus diz que ainda se nós passarmos pelo vale da sombra da morte, e que dia nós temos passado, irmão e irmã? Nós temos vivido esses dias. Vale da sombra da morte. Sabe como ele chama? Covid-19. Estamos passando pelo vale da sombra da morte, onde todos nós estamos expostos. Não sabemos aonde, quando, ou se vamos ou não ser contaminados. O vírus está aí. Estamos no vale da sombra da morte. Mas o Senhor, Ele é misericordioso para nos guardar. Leia lá o restante do Salmo. Os dias maus nós temos vivido. E nesta noite fica este alerta. O Senhor, Ele está voltando. Vamos parar. Como eu falei aqui há pouco tempo atrás, eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito triste quando eu vim de São Paulo para cá. Tem 3 anos que eu estou morando aqui. Estou pela misericórdia de Deus, sou evangelista, pela misericórdia de Deus. Estou ali na direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Lírio dos Vales, com sede no estado de São Paulo. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei. E uma das maiores decepções foi quando uma igreja da nossa cidade, não estou falando dos outros não, estou falando do que eu tenho vivido e do que precisamos parar de fazer, porque o nosso foco é ide e pregai o evangelho, pregai a palavra. Eu fiz uma campanha na minha igreja e tinha um amigo muito próximo, e este amigo, conversei com ele para ir trazer uma palavra, ministrar uma palavra na minha igreja, durante a campanha. E de pronto ele alegrou o seu coração. E eu falei, eu vou pessoalmente conversar com o seu pastor. Eu vou pessoalmente conversar com o seu pastor. Não vou mandar carta de convite, era outro ministério. Falei, não vou mandar convite. E eu fui pessoalmente até a casa desse pastor. E expliquei a situação. Pastor, quero convidar fulano de tal para estar ministrando uma palavra. E ali conversei, expliquei isso, coloquei a situação, o tema, enfim. E para minha surpresa, esse pastor, ele olha para mim e com uma resposta irônica, eu posso dizer assim, para não falar hipócrita, ele fala, irmão, a nossa igreja não permite que nem um obreiro daqui saia para pregar em outra igreja. E também nem trazemos obreiros de outra igreja para pregar na nossa igreja. Aí eu falo para você, e se Jesus nos tratasse assim? Onde está a palavra de Deus em nossos corações? E não deixou este obreiro ir até a minha igreja. E sem contar outras igrejas, que se o obreiro for na minha ou na outra, ele é colocado de banco. Vamos parar com essa hipocrisia. Não existe
ser humano perfeito, eu sei disso. Mas existe o amor de Deus no coração. E se você der lugar, a palavra de Deus ela vai prevalecer. Muitas almas estão precisando ouvir uma palavra. Deixa Deus usar a sua vida. Use a tecnologia ao seu favor e a favor da palavra de Deus. Use a tecnologia para o bem, fazer o bem. É momento de reflexão, porque o Senhor ele está voltando. O Senhor ele avisou que ia acabar com a cidade. Falou, olha Noé, pregue, fale. E Noé obedeceu. Sodoma e Gomorra não foi diferente. A palavra de Deus diz que o Egito seria destruído. Era para libertar o povo de Israel. O Senhor avisou, olha, eu vou destruir, liberta o meu povo, eu vou destruir. E o rei não obedeceu. E a cidade foi destruída. O exército de Faraó foi destruído. Babilônia foi destruída. Jericó foi destruído. Em todo tempo o Senhor teve os seus milagres. Em todo tempo o Senhor teve os seus meios de agir. E os dias hoje não é diferente, não são diferentes. O Senhor ele está chacoalhando a terra. Entre aí nas redes sociais. Veja quantas profecias de homens e mulheres de Deus o Senhor tem levantado sobre os 4 cantos da terra. Para avisar que a sua vinda está próxima, que o Senhor está chacoalhando a terra. O Senhor está chacoalhando o seu povo, dizendo, desperta. E o povo está com brincadeira. Mas o tempo é chegado. E a palavra do Senhor diz que assim como o Senhor não poupou na época de Noé, o Senhor não poupou na época de Moisés, o Senhor não poupou em todas as épocas, mas em todas as épocas ele avisou. O Senhor ele está avisando a mim e a você. Vamos nos despertar. Vamos estar na presença de Deus. Basta um decreto municipal. Porque no meio de tudo isso daí está uma guerra política. É decreto municipal, é decreto estadual, é decreto federal. É decreto para tudo quanto é lado. E o inimigo ele está só preparando. Depois do Covid-19, vai vir o quê? E como vai estar a minha vida e a sua? Está preparado para a vinda do Senhor? Se o Senhor, faça uma reflexão. Se o Senhor hoje soar a trombeta, como está a nossa vida? O que temos a apresentar a Deus, como diz a letra do hino da harpa cristã número 16? O que temos a apresentar ao Senhor? Não deixe os outros olhar para você e te apontar, criticar. Ah, mas eu conheço a vida de fulano. Manda ele se converter. Manda ele ir ler a palavra de Deus. Não é tempo de julgar. É tempo de se amar. Não é tempo de criticar. É tempo de se achegar a Deus. Não é tempo de se dividir. É tempo de se somar na presença do Senhor. E nesta noite é a palavra que eu gostaria de deixar ao seu coração. Que o Senhor em Cristo Jesus venha usar a minha vida pela sua misericórdia. Venha usar a sua vida pela sua misericórdia, porque Ele é bom. Deixa o Senhor usar a sua vida para profetizar sobre a terra e dizer que Ele está voltando. E o maior prazer, meu irmão, maior prazer, a Bíblia fala que, tem até o hino, né? Que diz que lá nós vamos ver Paulo, Pedro, Tiago, João, Abraão, Isaac, Jacó, né? Vai ser uma bênção. Mas o maior prazer
vai ser nessa nossa geração. Eu poder olhar para você que eu conheço, para você que está me assistindo ou que vai me assistir, poder olhar e falar, graças a Deus estamos salvos. Graças a Deus estamos aqui. Vai ser um prazer enorme poder abraçar o Pai da fé. Imagine, que alegria. Imagine, irmão, a gente poder abraçar Jesus. Mas imagine o prazer. Eu não vou citar nome aqui porque são infinitas pessoas que eu amo em Cristo Jesus e que tenho como amigos. Mas imagine o maior prazer em eu poder abraçar você, que é meu irmão em Cristo, e dizer, vencemos. Estamos com Cristo Jesus. Fica aqui esta palavra, fica aqui esta mensagem do Senhor para a sua vida. Grave bem esta palavra, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, e já está próximo o fim de todas as coisas. Todas as coisas. Amém? Que esse vírus que tem afligido o mundo inteiro, isso aí é só o início. Isso aí é só o início. Muitas outras coisas virão. Se você está esperando que o governo, se você está esperando que a saúde pública vai dar jeito, pode dar jeito momentâneo, mas vem outras. A palavra de Deus, ela está se cumprindo e ela se caminha para o desfecho final. Irmãos e ouvinte desta palavra, o que eu quero enfatizar aqui para você é que de Gênesis a Apocalipse, o Senhor, ele fez promessa e ele cumpriu. E em todo o tempo ele preservou, ele sempre teve um remanescente a qual ele preservou a raça humana. Observe bem. Só que observe que a profecia agora é diferente. A época da graça a qual nós estamos vivendo não é mais um projeto de Deus para a raça humana. É um projeto de transformação. Nós teremos os nossos corpos transformados. A promessa de Deus agora em colocar um fim no pecado, a palavra de Deus diz que é para uma vida eterna. Preste bem atenção. Muitos nasceram e já se foram. E você ainda continua dizendo, mas estou ouvindo, Jesus está voltando e vem nada. Há quantos anos os crentes estão falando que Jesus está voltando e não vem? Ele virá, pode ter certeza. Amém? Meu irmão, fique com esta palavra, tá? Vou estar fazendo uma oração agora. Vamos entrar na presença do Senhor. Agradeço a sua atenção. Muito obrigado por dar a liberdade, né? Através dessa live, tá entrando aí na sua casa, no seu aparelho celular, tablet, computador, enfim, né? Muito obrigado pela oportunidade. Que essa palavra ela possa ficar em nossos corações e que nós venhamos estar mais próximo de Deus e que nós venhamos somar, não dividir, que nós venhamos se achegar a Deus e não se afastar. Amém? Fique aqui o meu abraço, né? A nossa igreja está ali na Rua Palmital 398, no centro de Japurá, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Lírio dos Vales, pastor presidente na pessoa de Lorival Fermínio, a qual a sede está situada no estado de São Paulo. Mando aí meu abraço a todos os obreiros e todos que estão ouvindo a palavra de Deus. Feche os seus olhos comigo e vamos agradecer a Deus. Pai querido, Pai eterno, em primeiro lugar, Senhor, eu te agradeço pelo fôlego da vida. Senhor, meu Deus, em poder deitar e me levantar na tua presença. E se até aqui estou, é porque a tua misericórdia, Senhor, tem sido grande para com a minha vida. Os que me ouvem e que oram comigo, Senhor, se está, Senhor, neste momento respirando o fôlego da vida, é porque até aqui o Senhor tem sustentado pela tua mão forte. Deus poderoso, nos ajude, Senhor, nesses dias maus.
Senhor amado, nos ajude, Senhor, nesses dias, ó Pai, a qual tem sido turbulento, Senhor amado, para toda a nação. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, meu Deus, não permita, Senhor amado, esse vírus se propagar sobre a nossa cidade. Senhor, meu Deus, não permita, Senhor amado, através da oração, nós cremos, Senhor, na vitória. Não permita, Senhor, o estado do Paraná, Senhor, ser, ó Pai, alarmado, Senhor, descontroladamente, Senhor, este vírus. Senhor, tenha misericórdia da nossa nação. Senhor, meu Deus, tenha misericórdia do nosso país, ó Pai. Quantos estão chorando neste momento? Mas a palavra de Deus é bem clara. Senhor, meu Deus, se buscarmos a Tua presença, Senhor, meu Deus, o Senhor é poderoso para colocar um fim em tudo isso. Bem sabemos que a Tua promessa, Senhor, ela tem que se cumprir, mas o Senhor está com o poder em Tuas mãos. O Senhor pode mudar a história, porque o Senhor é Deus. O Senhor é soberano. O Senhor abre a ferida e o Senhor fecha a ferida. O Senhor dá a vida e o Senhor recolhe a vida. Deus querido, Deus amado, nesta noite eu te agradeço por me dar a oportunidade, Senhor, de levar um pouquinho da Tua palavra. Senhor, nos cubra com o Teu sangue. Nos dê uma semana, Senhor amado, de bênção. Senhor amado, e sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada pai de família, Senhor meu Deus, eu determino a Tua bênção em nome do Senhor Jesus, através da Tua palavra. Senhor meu Deus, que a Tua bênção, Senhor meu Deus, que a Tua providência possa estar, Senhor, no celeiro daquele pai de família que está, Senhor, desesperado. Que o Senhor possa ir ao alcance, Senhor amado, daquela mãe de família, daquela família que nesse momento está chorando em desespero, porque o seu ente querido, Senhor, está sobre um leito de hospital, seja pelo Covid, ou seja por qualquer outra enfermidade, e a qual o diagnóstico médico, Senhor meu Pai, não tem sido agradável, aonde muitos neste momento, o único recurso que tem é o milagre de Deus. Senhor, aonde estiver esta voz agora, clamando por Ti por um milagre, vai ao alcance desta vida. Senhor meu Deus, aquelas duas pessoas a qual eu me referi aqui, Senhor, tenha misericórdia. Senhor meu Deus, repreenda, Senhor, o espírito da morte. Senhor meu Deus, repreenda o espírito suicida que sopra o ouvido, achando que é a solução do problema. A solução do problema chama-se Jesus. É o nosso melhor amigo. Senhor, cubra essas pessoas com o Teu sangue. Senhor, meu Deus, toma, Senhor, a família, Senhor, da irmã Lúcia, que está ali, Senhor, meu Deus, no hospital. Senhor, faça a Tua obra. Senhor, meu Deus, faça, Senhor, a Tua vontade, sim. Mas, Senhor, meu Deus, que o Teu nome venha a ser glorificado. Senhor, meu Deus, toda a família está, Senhor, meu Pai, clamando por um milagre. E nós sabemos que o poder está nas Tuas mãos. O que está ao alcance da medicina, a medicina tem, Senhor, sido abençoada. E os médicos têm feito o que está ao seu alcance. Mas, Senhor, aquilo que vai além da medicina, que chama-se causa impossível, o Senhor é especialista nesta causa. O Senhor é especialista nas causas impossíveis. E eu creio, Senhor, que o Senhor está escutando cada lágrima. O Senhor está escutando em forma de oração cada lágrima derramada. O Senhor está escutando o clamor de cada coração da família, Senhor. Passa, Senhor, meu Deus, o Teu bálsamo, acalma, Senhor, o coração do Paulo que está ali, Senhor, no estado de São Paulo, e não pode vir para cá. Acalma aquele coração, Senhor, coloca tudo no devido lugar. Entra com a Tua providência, e que todos que estão ouvindo e ao alcance dessa live sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém?
fica aqui o meu forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz. Que Deus abençoe.